Bom dia, tudo bem? Começando mais um Morning Call da Blackbird. Hoje, dia 13 de dezembro. O Ibovespa ele teve leve queda na terça-feira e fechou em torno de 0,4%, com a divulgação de inflação ao consumidor americano e também IPCA do Brasil vindo perto do esperado. Sem muitas surpresas nesses dados, os mercados eles seguem aguardando as reuniões de decisão do Banco Central americano e outros principais bancos centrais da Europa, e também os dados econômicos da China para novembro. Em relação ao mercado doméstico, o mercado ele também aguarda a decisão do cupom e o dólar ele teve ganhos novamente de 0,56%, fechando a 4,97. Os movimentos positivos incluem papéis sensíveis aos juros, como varejistas, devido a dados mais positivos de inflação no IPCA, reforçando a ideia de um corte de juros na reunião do Copom. E os movimentos negativos incluem papéis sensíveis a commodity, né, petróleo e gás, e como por exemplo 3R e também Vibra Energia, devido à queda no Brent, continuando o movimento negativo desde metade de setembro e estando perto da mínima do ano. Em relação às taxas futuras de juros, fecharam em queda ao longo de toda a estrutura a termo da curva. Apesar do aumento da cautela nos mercados globais em decorrência à composição do CPI nos Estados Unidos, os rendimentos dos títulos americanos voltaram a cair no final do pregão e contribuíram para um alívio, né, no ambiente doméstico. Em relação aos mercados globais, nos Estados Unidos, os futuros eles operam em alta nesta quarta-feira, em torno de 0,1, 0,2%, no aguardo da última decisão de juros do FONC de 2023. E ontem foi divulgada a inflação ao consumidor americano de novembro, o CPI, com uma preocupante reaceleração no núcleo de serviços, apesar do índice cheio, né, em linha também com as expectativas. Na China, os índices eles fecharam em queda, em torno de 0,7% a 0,9%, depois do anúncio de estímulos pelo governo à demanda interna e também a setores estratégicos e contenção da crise no setor imobiliário. Na Europa, os mercados eles operam em alta, em torno de 0,2%, e o petróleo ele cai cerca de 4%, impactando negativamente ações do setor, com dados fortes de produção, encontrando preocupações acerca da demanda enfraquecida que geram temores de excesso, né, de produção. Em relação à economia, nos Estados Unidos, o índice de preços ao consumidor subiu ligeiramente, em torno de 0,10% em novembro, comparado a outubro, enquanto a mediana das estimativas do mercado indicava estabilidade. A inflação ela cedeu de 3,24% para 3,14% no acumulado de 12 meses. E também, por sua vez, a medida de núcleo, que exclui alimentos e energia, aumentou 0,28% na base mensal, ficando praticamente estável no acumulado de 12 meses. A surpresa baixista nos preços de bens compensou a surpresa altista nos preços de serviços, onde a dinâmica, né, mostra rigidez e segue como principal fonte de preocupação para o Fed. E no Brasil, o IPCA ele aumentou 0,28% em novembro contra outubro, mais ou menos em linha com as expectativas, onde a mediana do mercado era em torno de 0,29%. Com isso, a inflação acumulada em 12 meses cedeu de 4,82% para 4,68%. Os resultados desagregados eles reforçaram o processo de desinflação na economia brasileira, ainda que de forma gradual. E também prevê, né, que o IPCA ele vai subir 4,4% em 2023 e 4,1% em 2024. E hoje o destaque é a decisão de juros do Copom. A autoridade ele deve continuar a redução da taxa Selic em meio ponto percentual, de 12,25% para 11,75%. As atenções estarão voltadas ao comunicado pós-decisão
especialmente aos parágrafos, né, de orientação futura, e acredita-se que o comitê ele vai reforçar o ritmo de corte de meio ponto percentual como apropriado para as próximas reuniões. E na agenda internacional, destaque também para a decisão de juros do Fed, que deve manter sua taxa de referência entre 5,25% e 5,5%. Os mercados eles vão acompanhar de perto a atualização das projeções macroeconômicas do Banco Central e a coletiva de imprensa conduzida pelo presidente Jeremy Powell. Bom, vamos ficando por aqui. Muito obrigado, bom dia.